Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Lendo aí o Antigo Testamento, Jeremias 31 e 32 nesse vídeo. E agradecendo sempre a Deus por todos vocês que estão aqui e pedindo sempre assim a ajuda de vocês, quem puder, quem quiser. Quem ainda não é inscrito, a gente pede, por favor, se puder se inscrever. E quem já é inscrito, nos ajudar a divulgar, tá bom? Para a gente ter uma corrente maior, né? Com mais pessoas ouvindo sobre a palavra de Deus. Como eu sempre disse a vocês, o nosso desejo aqui é simplesmente que vocês conheçam o que está escrito. Não queremos comentar nada. E também fazer uma corrente, assim, não estamos assim fazendo vídeos editados, são vídeos simples, mas com a palavra, tá bom? Maravilha, vamos lá? Jeremias 31 e 32. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim, o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde?
porque o Senhor criou coisa nova na terra, a mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfiz a alma cansada, saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei, olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as tuas iniquidades, os teus pecados, dos teus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e das cinzas, todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, que infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face? E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria, até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o então. Entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança.
Tomei a escritura de compra, tanto a selada segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, a presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares, retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa, braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhe mandastes que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro, chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e este a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. Edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos, as suas filhas, a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração,
para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra para a qual vós dizeis, está deserta, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras, fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor.